monolayer, digamos. Ou algumas moléculas mais rarefeitas do que isso, certo? Nas primeiras duas camadas você vê um efeito muito forte. Tá? Então, tem importância também nessa área aí. Muito bem. Bom, e se a incidência for oblíqua, né? Vamos agora voltar à questão da reflexão e refração e ver as características. A gente viu a incidência normal, meio absorvedor, a gente viu agora o confinamento, e vamos ver agora a formulação geral para reflectividade, certo? Para o meio absorvedor, né? Para incidência oblíqua. Então, aí está a incidência e refração do meio 2, certo? Novamente, né? Já escrevi anteriormente isso aí. Tá? Já calculamos essas coisas. Vamos agora olhar direito as consequências desses índices complexos, certo? Isso aqui é no meio 2, né? As consequências são essas, né? Epsilon ao quadrado de refração complexo. Tem parte imaginária, né? Que tá, né? Epsiloninha e epsilon duas linhas, certo? Observe que isso aqui é relativo, tá? Às vezes a gente não é muito rigoroso na notação, certo? E subtende que a gente está percebendo aqui isso, né? Isso aqui a gente usa epsilon para absoluto, mas aqui está sendo usado para relativo. Para não ficar botando subíndice, né, em excesso, certo? Né? Então aqui você tem essa relação, dada por isso. Observe que eu estou agora dizendo, né, que o número de onda no meio 2, certo? Ele é um número complexo. Tá? Porque antes nós tínhamos só, para meios transparentes, no meio 2 nós tínhamos o número de onda, não, mas a componente Z do número de onda, antes, né? Ele era ou real ou puramente imaginário. Em que condição puramente imaginária? Acima da condição de reflexão interna total. Acima do ângulo crítico, a onda do lado 2 fica evanescente. E o K muda, né? De real para puramente imaginário. Certo? Né? Então a gente não se preocupa muito, a gente sabe que isso vai acontecer. Mas agora, o K ele pode ter parte real e imaginária, porque o meio também é absorvedor. Tá? Então a gente agora vai ficar mais cuidadoso com isso, porque isso tem implicações em conceituar melhor o que quer dizer refração agora. Né? A coisa fica mais complicada. Certo? Então, por causa disso, a gente vai botar essa barrinha aqui para dizer que o K2 agora é um número complexo em geral. Certo? E parte real e imaginária. Né? Então, isso aqui é... O K2 vai ser escrito assim, né? Pronto, está aqui. Tá? O número de onda, componente Z do número de onda no meio 2 é K2, certo? E a parte imaginária está aqui. Né? Por que eu botei o menos aqui? Porque se for exponencial, como é exponencial de menos J, K2 barra Z, né? Isso aqui quer dizer decaimento, certo? Que vai ter uma parte viajante, que é essa aqui, e uma parte de decaimento, que é essa aqui. Por que eu não estou me preocupando com o Kx? Porque o Kx é definido pela onda de entrada. E ele já é real, certo? Né? O Kx eu venho com um fóton aqui fora, certo? Em ângulo, né? É uma onda viajante já. Então a componente de x é um número real. Certo? O K1 também é um número real. Porque eu estou vindo com onda viajante, já de um meio não absorvedor. Certo? Então só quem vai ser diferente do convencional é o K2. Né? O Kx não. Esse aqui é a mesma coisa, só quem muda é esse aqui. Tá? Então, dessas relações, certo? Botando aqui o epsilon, né? E pegando o K2, essa expressão do K2 jogando aqui, então você pode igualar agora K2 com parte real imaginária, certo? Iguala tudinho, você obtém duas equações. Né? Tá? Duas equações para as partes real e imaginária do número de onda na direção Z no meio 2, certo? Essas equações, né, dado a propriedade, né, se vocês observarem o que está fazendo, né? Epsilon, deixa eu ver quem é. Uma coisa aqui. Cadê a figura? O forma de estar na figura, não tem figura nenhuma. Vou botar na figura. Eu quero saber qual é o meio 1 aqui. Se ele é ar ou se é um meio de permissividade epsilon.
O meio 1 é um meio convencional, tá certo? Ele vai fazer assim, epsilon igual a N2, não tem figura, então a figura é essa aqui. E o meio 2 tem uma permissividade complexa, né? Conhecida, certo? O que essa formulação está mostrando é o seguinte: no lado 2, a componente Z do número de onda é dada por essa expressão aqui, K2 menos J gama 2, né? Então, usando aquela relação epsilon 0, né? Epsilon 2, né? K0 ao quadrado, igual a Kx ao quadrado, né? Mais isso aqui ao quadrado, eu tenho duas incógnitas, né? Isso aqui é complexo, né? Isso aqui tem parte imaginária, então são duas equações que eu obtenho, certo? Igualdade de dois números complexos. Então são essas duas equações que está mostrando aqui, né? Essa é uma, certo? Essa é outra. Essa equação vai dar uma equação biquadrática para cada um desses parâmetros, certo? Se você pegar essa aqui e jogar na outra e trabalhar, vai dar uma equação biquadrática. Solução é algo desse tipo aqui, ó. Esse catatalzinho aqui, certo? K2. Observem, dado a epsilon, a propriedade do meio 2, parte real, parte imaginária, certo? Dada as condições de entrada, que é dado o ângulo de incidência, esse Kx é determinado pelo ângulo de incidência, pela permissividade de separação, você tem a solução para K2. Certo? Então eu tenho minha refração, eu sei como é que ela vai ser, certo? Tá? E isso aqui é o que é isso aqui? Esse aqui é a mesma expressão, já. Isso aqui está faltando um K0, né? Aqui está errado. É K0, N1 sendo θ1, tá certo? Então aqui está a onda de entrada, vindo assim, né? Ângulo de incidência θ1. Né? Faltou aqui um K0zinho, certo? Então tem Kx é a projeção desse número de onda, K0N1, né? Nessa direção, que está sendo θ1. Né? Então, jogando essa expressão em termos do ângulo de incidência, você tem um K2, certo? Depende do ângulo de incidência, né, da propriedade do meio 1 e das partes real e imaginária do meio 2. Certo? Da mesma forma, o gama 2 tem uma solução parecida. A única mudança é essa mudança de sinal aqui. Ó. Porque um é inverso do outro. O inverso dessa raiz é passar para cima esse sinal, certo? Mudar o sinal. A única mudança é isso aqui. Tá? Expressão grande com essa mudança aí. Certo? Então, a gente agora analisa, né? Por exemplo, vamos analisar a condição de reflexão quase total. Né? Reflexão total existe no caso convencional, certo? Nós tínhamos antes, né? Quando você vem de um meio com índice de refração maior para o menor, né? N1, né? E N2 menor do que N1. Eu tenho reflexão total, certo? Tem um ângulo crítico, né? Antigamente, né? Seno de θ, né? É igual a N2 sobre N1. Eu tenho solução para essa equação se N2 for inferior a N1. Tá? Então tem um ângulo crítico aqui, seno de θc. Tá? E agora, né? Como é que fica? Tá? Observe que a função que define a condição de reflexão interna total é essa função aqui. Quando não tínhamos a parte imaginária, né? Certo? Ou seja, o meio não era absorvedor. Né? Observe que isso aqui é isso ao quadrado, raiz quadrada dá exatamente isso, que é 2 vezes isso, 2 sobre 2 dá 1, né? E você tem a condição original. Ou seja, a condição de ângulo crítico é quando o número de onda na direção Z mudava, ele virava zero, daí passava a ser número imaginário, certo? Então, o ângulo crítico original é isso aqui, quando isso aqui dá zero, certo? Essa função f de θ que vocês estão vendo aí. Né? Quando ela dá zero, é a transição de onda viajante do lado 2 para onda evanescente. Né? Se vocês forem calcular, isso ao quadrado é igual a isso, raiz disso sobre isso, né? N2 sobre N1. Certo? É igual a seno θ.